convido os irmãos para nós abrirmos em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se porventura se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, quão precioso é, Senhor, e quão maravilhoso é, Pai, nós podermos abrir a Tua Palavra e encontrar o Seu Filho Jesus Cristo aqui, expresso, e ver, Senhor, o amor do Senhor de ter enviado o Seu Filho a cada um de nós, para fazer aquela obra perfeita, levando cada um de nós, Senhor, à morte. E quando o Pai o ressuscitou dos mortos, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite, porque somos Seus filhos. E como filho nós nos achegamos diante do trono da graça. E para buscar toda a graça e toda a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. E compreendermos a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que nessa noite o Teu Espírito revele o Teu propósito para cada um de nós. Não permita, Senhor, que nós saiamos daqui vazio, mas que nós saiamos daqui cheio do Teu Espírito. Por misericórdia, Senhor, ajuda cada um de nós. O Senhor não nos trouxe aqui simplesmente para nós fazermos um passeio, mas nós te rogamos pelo Espírito, constrange o nosso coração, Senhor, porque nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra ela é viva e ela é eficaz. Senhor, ela penetra até o mais íntimo do nosso coração, e é ela que expõe o nosso coração. Por isso, nessa noite, Senhor, exponha cada um de nós, diante de nós mesmos, Senhor, para que haja arrependimento, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de luz diante do Senhor, porque o Senhor é luz. Não permita que nós venhamos a andar em trevas, porque nós somos a luz do Senhor nessa terra, Senhor. Por isso, nos ajuda essa noite, constrange o nosso coração e leva-nos a pôr a boca no pó, para reconhecermos que Tu és soberano sobre nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esta é uma passagem que nós precisamos buscar toda a revelação do Senhor, porque ela traz uma responsabilidade. Aquele que tem a incumbência de ministrar a palavra de Deus. Aquele que tem esse encargo de ministrar diante do Senhor. Nós temos aqui, como Paulo fala, nós temos um fundamento, e pelo qual essa palavra precisa ser ministrada em cima desse fundamento, em cima desse alicerce sólido. Mas antes de nós vermos a responsabilidade daquele que está incumbido da pregação da palavra do Senhor, nós precisamos ver cada um de nós. E nós devemos começar por esse verso 16, que ele fala assim:
não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeiro ponto, nós precisamos compreender isso, que nós, como igreja, nós somos o santuário de Deus. E como indivíduo, nós temos o Espírito Santo que conduz cada um de nós. Por que isso? Por que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, irmãos? Porque nós cremos na obra que Cristo veio realizar aqui nessa terra. Naquela cruz, o nosso Senhor Jesus nos levou à morte juntamente com Ele, para que então, quando o Pai o ressuscitou dos mortos, nós fomos ressuscitados em novidades de vida, para não pertencermos mais a nós, mas pertencermos ao Senhor. Por isso que o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, e a partir de então, nós somos esse santuário de Deus. Agora o texto traz um peso para cada um de nós, com muito mais seriedade, o verso 17, dizendo assim: se alguém destruir o santuário de Deus, e aqui eu estou falando do nosso corpo, se nós não cuidarmos, se nós levarmos negligentemente, se nós andarmos misturado com o pecado, se nós vivermos uma vida dissoluta nesse mundo, debaixo do pecado, nós estamos destruindo o santuário de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E nós podemos levar, sim, o templo que somos nós podemos levar à morte. E o Senhor, então, não poder fazer a obra em cada um de nós. Por que isso, irmãos? Porque lá em Efésios vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Por que nós não devemos entristecer o Espírito Santo? Porque em Efésios mesmo, lá em Efésios capítulo 1, verso 13, vai dizer assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, quando nós ouvimos a obra, quando nós ouvimos a palavra da obra de Cristo, e nós cremos, nós fomos selados com o Santo Espírito. Mas em Efésios mesmo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. E lá em Tessalonicenses vai dizer assim: não apagueis o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Então, e aqui traz uma palavra muito firme para nós: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, o Senhor zela por cada um de nós, sabe? O Senhor cuida de cada um de nós. Ele trata com cada um de nós, mas Ele cuida, porque em nós, como diz lá em 2 Coríntios, que nós temos um tesouro em vaso de barro. Em nós não há valor nenhum, porque nós somos simplesmente um vaso. Mas o que vale é aquilo que está dentro de nós, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, como nós precisamos olhar, atentar para essa palavra que demonstra para nós que nós somos o santuário de Deus. E aí, como que nós estamos lidando? Como que nós estamos cuidando do nosso corpo em relação ao pecado, né? Porque quando nós pecamos, nós temos o sangue de Cristo que nos purifica, para nós não vivermos contaminados, né? Mas agora a palavra de Deus diz que nós não devemos viver na prática do pecado, porque daí, irmãos, aí nós podemos pecar e se socorrer no sangue de Cristo, e amanhã nós voltemos a pecar de novo na mesma situação. Não, irmão, nós não podemos viver na prática do pecado. Por que nós devemos viver na prática do pecado? Porque nós morremos com Cristo. O nosso velho homem morreu com Cristo. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: cada um de vós, se vocês quiserem me seguir, tome a sua cruz, dia a dia, e sigam-me. Sabe? Então, todos os dias nós devemos tomar a nossa cruz para seguirmos o Senhor. E cada dia nós temos o sangue de Cristo que nos purifica, para nós sermos esse santuário agradável ao Senhor. Então, irmãos, botando esse pano de fundo aqui para nós, porque para nós analisarmos como que está a nossa vida. Então nós podemos voltar agora para o verso 10, né? Dizendo assim:
Segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Irmãos, aqui, como eu falei, aqui é uma responsabilidade muito grande. Aqueles que têm a incumbência de ministrar a palavra do Senhor, aqueles que têm a incumbência de levar a palavra para a igreja. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele começa dizendo assim, ó, eu, pela graça de Deus, e é só pela graça, irmãos, todos aqueles que têm a incumbência de pregar a palavra do Senhor, nesses dias tão turbulentos, nesses dias de tanta mistura, a igreja do mundo, você não sabe mais o que é, se é mundo ou se é igreja. O mundo está vindo mais para dentro da igreja do que a igreja influenciando o mundo, né? Então nós precisamos compreender que nós que temos a responsabilidade, nós temos primeiramente, nós só podemos ministrar a palavra pela graça de Deus, não pela capacidade do homem, não pela eloquência do homem, mas é pela graça de Deus. E aí nós devemos buscar a mente do Senhor para que nós possamos lançar a palavra sobre o fundamento, como um prudente construtor. E qual é esse fundamento, irmãos? Qual é esse fundamento, né? Esse fundamento no verso 11 vai dizer assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? Então o fundamento está aqui, é Jesus Cristo. Agora ele vai dizer assim, ó, cada um veja como é que está edificando. E aí nós temos vários materiais aqui que nós vamos ver depois, mas eu quero ver primeiro esse fundamento. Diante da palavra de Deus, o que nós vamos poder lançar sobre esse fundamento? E aí nós vamos andar um pouco pela palavra do Senhor. Aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5, nos fala assim, irmãos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consentiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, porque a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Então veja só, irmãos, como é que nós devemos anunciar a palavra de Deus? É Jesus Cristo e este crucificado, é o Evangelho. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que tira o pecador da lama. É o Evangelho onde o Espírito Santo pode ir lá e revelar a palavra para aquela pessoa que está em pecado. Foi assim que aconteceu conosco. Quando o Evangelho chegou até nós, nós estávamos na lama, e o Espírito Santo então revela para nós que nós éramos pecadores e que nós precisávamos de um Salvador. Então quando nós nos arrependemos da nossa condição, reconhecemos que nós éramos pecadores e fomos então agraciados pela revelação do Senhor, nós nos arrependemos e recebemos a obra de Cristo pela fé. E aí então o Espírito Santo vem habitar em nós. Então como é que se fala, como é que se leva? O apóstolo Paulo aqui então ele dá o norte para nós, dizendo assim, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sabedoria humana, mas eu fui no poder de Deus. Eu fui na graça de Deus. Então, irmãos, ninguém pode falar a palavra do Senhor se não for primeiramente pela graça e depois pela revelação do Espírito Santo, né? Então isso dá uma segurança para nós que estamos aqui ministrando a palavra, que nós estamos conduzindo a assembleia na dependência do Espírito e não do homem. Porque aqui no final do verso 5, ele diz assim, para que a vossa fé
não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, quanto prejuízo a igreja do Senhor está tendo nesses dias, por homens que deixaram a graça do Senhor e estão confiando na sua própria sabedoria, e levando vidas que estão querendo o Senhor, mas de forma inadequada. Como nós precisamos, irmãos, e os irmãos precisam ter essa clareza, a igreja precisa conhecer o Senhor, a igreja precisa estudar a palavra do Senhor para confrontar aquelas pessoas que estão querendo desviar aqueles que querem o Senhor. Porque, irmãos, há uma corrente bastante difícil que está ocorrendo nesses dias, onde diz assim: é pela graça. Tudo é graça. Espere na graça. Irmãos, a graça foi para nos alcançar. A graça foi para dizer assim, ó: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Só que o Senhor disse assim: tome sobre vós o meu jugo. E aí já não é mais graça, aí é misericórdia. Tomar o jugo do Senhor é a misericórdia dele, que ele veio até nós e disse assim: tome o meu jugo para que você possa andar comigo. A graça nos habilita a chegar no Senhor, e a misericórdia dele nos habilita a andar com ele. Então, como nós precisamos, irmãos, saber que esse fundamento é Cristo crucificado. Cristo crucificado, Mas vamos um pouquinho mais, irmãos. Não precisamos ir lá, mas em Atos, capítulo 2, 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, sabe? Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas espera aí, que doutrina é essa? Em Atos mesmo, no capítulo 5, verso 42, vai dizer assim: não cessavam de ensinar que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido de Deus, porque esse é o significado de Cristo, o ungido, sabe? Aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Como diz o Senhor Deus ali em João capítulo 3, verso 15, verso 16, dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo dos seus pecados, sabe? Então, irmãos, que firmeza nós temos, sabe? Quando nós lançamos esse fundamento precioso, como nós podemos ter descanso? Porque a partir do momento em que nós lançamos o fundamento, o Espírito Santo assume o controle. O Espírito Santo é aquele que vai convencer a igreja, aquele que vai conduzir a igreja do Senhor. Vamos um pouquinho mais, não vamos desmarcar aí 1 Coríntios 3, mas vamos para 1 Coríntios verso 15, capítulo 15, aliás, a partir do verso 1 diz assim, ó: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E vai mais um pouquinho além, irmãos, porque aí o que nós podemos verificar aqui? Que o Evangelho genuíno, o Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Mas lá em Romanos, capítulo 6, a partir do verso 3, nós vamos ver que nós fomos batizados na morte com o nosso Senhor. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, amém? Mas nós também morremos com Ele, para que a natureza que nós herdamos de Adão pudesse ser aniquilada de nós, não é certo? Então, irmãos, que segurança é essa? Sabe? Então esse evangelho é o alicerce, é o fundamento que a igreja precisa andar. Por isso nós
que temos a incumbência de depender do Senhor, não temos outra palavra para pregar para a igreja, a não ser Cristo e este crucificado. Há uma segurança para nós, há um trabalhar para nós. Por que que o Senhor Jesus ordenou a mesa do Senhor? O que que significa a mesa do Senhor? A mesa do Senhor é para nós trazermos à memória a obra que Cristo realizou. Porque ali naquela mesa, irmãos, está o pão simbolizando o corpo de Cristo que foi partido naquela cruz. Ali está o suco da vide representando o sangue de Cristo que foi vertido para a nossa justificação, para a nossa libertação do pecado. Sabe, então, e o Senhor Jesus disse assim, para nós todas as vezes fazermos memória da obra que Ele fez. Então isso é para nós não esquecermos. Até quando, Senhor, nós vamos fazer isso? Até que eu venha. Até que eu venha. Então isso é para nós trazermos a memória, porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai repetir muito para nós. Ela vai sempre trazer uma revelação cada vez maior para nós no mesmo segmento. A obra de Cristo. Cristo e este crucificado. Né? Então isso nos dá uma segurança muito grande, dá uma segurança para aquele que está ministrando, está em cima do fundamento, amém. Quem é que vai mover, quem é que vai trabalhar no coração da igreja? O Espírito Santo. Aí nós damos argumento para o Espírito Santo convencer, por isso que não tem outro, não tem dois fundamentos, só tem um, é Cristo e este crucificado, é segurança para nós. Sabe? Então, irmãos, voltando aqui nesse 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, então nós precisamos compreender, nós estamos sendo ensinados corretamente, nós estamos sendo conduzidos em cima desse alicerce firme, que é Cristo e este crucificado, né? Ou nós estamos sendo conduzidos por lugares estranhos? Não vamos desmarcar aqui, irmãos, mas vamos andar um pouco. Eu quero convidar os irmãos para nós ver um texto lá de Oséias, capítulo de número 4. Olha o alerta do Senhor para com aqueles que têm a responsabilidade, irmãos, de pregar a palavra do Senhor, de conduzir a igreja do Senhor, né? A partir do verso 1, nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamento e homicídio sobre homicídio. Amém? Então veja só o que tem na terra. O que tem na terra, irmãos? E é uma realidade do mundo hoje, o mundo que não tem Cristo, o mundo que não tem, é isso aqui que acontece, irmãos. E se nós não cuidar no nosso coração, porque ele fala assim do povo de Israel, né? No verso 1 ele diz: ouvi a palavra, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, né? O povo de Deus, Israel era o povo de Deus. Então o Senhor chama a nossa atenção. Agora, por que Ele chama a nossa atenção? Olha o verso 6, dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Notem bem, irmãos, o meu povo, o Senhor dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que palavra, irmãos, para aqueles pelos quais o Senhor elegeu para pregar a palavra de Deus, para conduzir a sua igreja, sabe? E ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, olha o povo evangélico nesses dias que nós estamos. Irmãos,
uma palavra parece que está falando para o nosso tempo de hoje, porque o que está acontecendo é isso: homens subindo no púlpito e levando multidões ao inferno, levando promessas de homens. Lembra lá que Paulo disse assim: quando eu fui ter com você, eu não fui em sabedoria humana, porque eu não queria que a fé de vocês se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, irmãos, como nós precisamos que essa palavra perfure o meu coração e perfure o coração daqueles que têm a incumbência de pregar a palavra, de ter a incumbência de conduzir a palavra, né? Aqueles que têm a incumbência de dirigir a igreja do Senhor, na dependência do Espírito Santo, não na dependência do homem. Então, irmãos, essa é uma palavra bastante forte, e o Senhor vai chamar esses homens, pelos quais Ele incumbiu, deu os talentos dele, Ele vai exigir esses talentos, né? Então, irmãos, olhando para essa situação, e voltando para o nosso texto, de 1 Coríntios capítulo 3, nós podemos perceber quão sério é a palavra do Senhor para cada um de nós. Porque se o Senhor tem uma palavra firme para aquele que ele incumbiu na pregação da palavra, Ele tem uma palavra muito séria para aqueles que estão ouvindo também, sabe? E nós que estamos ouvindo, nós somos o santuário de Deus. Se nós não levarmos a sério a palavra que ouvimos, nós vamos destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Nós vamos nos misturar com o pecado, e aí o Senhor então vai destruir a nós, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né? Então, irmãos, voltando aqui, então esse fundamento fica muito claro para nós, que é Cristo e este crucificado. Agora o verso 11 vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? Então, irmãos, isso traz um peso bastante grande. Se nós estamos sendo edificados nesse fundamento, nós temos que responder, né? Agora aqui no verso 12, há algum material aqui que está sendo, que esse edifício, que a igreja está sendo edificado. Aqui fala de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? Então, como é que nós estamos sendo edificados? Porque o fogo provará. Aqui tem 3 materiais que suportam fogo, e tem 3 materiais que não suportam fogo, sabe? Madeira fala da natureza do homem, né? Fala da natureza, e madeira queima. Feno também tem essa conotação da sabedoria do homem, queima também. E a palha é a glória do homem, queima mais rápido ainda. Por isso, irmãos, que Paulo, quando ele foi ter com essa igreja, ele não foi com a sabedoria humana, mas ele foi no poder de Deus, sabe? E nós precisamos compreender, irmãos, nós somos madeira, nós temos a natureza humana, mas se nós formos ver como que foi feito o tabernáculo que o Senhor deu para Moisés, né? Ali era tábua de acácia. Acácia era uma madeira toda torta, difícil de mexer, mas o Senhor disse: se pega madeira de acácia. Esses somos nós. Alguém todo torto caiu na mão do carpinteiro e ele deixou uma tábua, mas nessa tábua, irmão, o Senhor disse assim: para que ela pudesse ser encaixada naquele tabernáculo, ela tinha que ser revestida de ouro, e nas pontas dessas tábuas tinha engates de prata.
Engates de prata. Para quê, irmãos? Esses engates de prata era para uma tábua se juntar à outra e formar o tabernáculo. E nós precisamos compreender, irmãos, que ouro fala da natureza de Deus. Natureza de Deus. A prata fala da obra de Cristo. E as pedras preciosas fala do trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós. Né? Você quer ter um diamante? Um diamante nada mais é do que um pedaço de carvão. Um pedaço de carvão. Você pega um pedaço de carvão, coloca no solo, enterra na pressão, no calor e o tempo, ele vai transformar-se num diamante. Né? Uma pedra é um carvão muito perecível. Quando sai aquele diamante, é uma das pedras mais duras e mais belas que existem, né? Então isso fala do trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós. Então esses três materiais, eles suportam calor, eles suportam fogo, né? E então nós estamos sendo edificados, por isso que não temos que, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento que é Cristo e sua obra. Né? Cristo e sua obra fala da prata. Por isso que lá no tabernáculo, nas pontas tinha os engastes de prata para um juntar-se ao outro. Então, a partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Por isso que Cristo é o cabeça e nós somos os membros ligados um no outro. Como que nós somos ligados? Através da obra de Cristo. Através da obra que Cristo realizou por cada um de nós. Mas para nós permanecer, nós fomos revestidos da glória de Deus em nós. O ouro, a natureza divina veio para dentro de nós, sabe? Porque lá em João capítulo 14, verso 23, vai dizer: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja só, o Pai com o Espírito, o Pai com o Filho no Espírito Santo habitando dentro de nós, natureza divina dentro de nós, sabe? Por isso que nós somos o templo, por isso que nós temos esses três materiais que nós devemos ser edificados, que nós devemos junto para a glória do Senhor, sabe, irmãos? Não temos outro meio nesse mundo. Por isso que se nós não cuidarmos, nós podemos ser destruídos por Deus. Porque nós somos o santuário dele. E ele quer usar. Por isso que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava ensinando no Sermão do Monte. Ele fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Aí quando ele olha para os discípulos, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo, irmãos? Porque a verdadeira luz habita em nós. Sabe que precioso isso? Então nós somos, aonde nós chegamos, nós temos que fazer a diferença. A luz chegou e as trevas não prevalecem contra a luz. Então Cristo, agora se nós não temos a luz do Senhor, irmãos, que perdição para nós, que perdição, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela está cheia, não tem como nós olhar para a palavra do Senhor e pensar que em Cristo e sua obra, a não ser que nós venhamos colocar mente do homem aqui. A não ser que nós venhamos dizer assim: o homem, afinal de contas, aqui nós precisamos ser felizes. Não, irmão, a felicidade está na pátria por vir, nos céus, onde o nosso Senhor virá buscar. Enquanto nós estivermos aqui, é luta, é guerra, porque nós temos um inimigo nesse mundo, e nós temos que tirar vidas que estão nesse mundo perecendo. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo, para salvar, né? Agora cada um de nós precisamos ver: eu estou sendo edificado com esses materiais que aguentam tribulação? Porque o fogo aqui na Bíblia não é fogo palpável, mas é tribulações,
dificuldades, para nós poder olhar somente para o Senhor, para nós tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e olhar para o Senhor, sabe? Então essas tribulações, por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, sabe? Então, não vejam como uma maldição, não veja a tribulação, mas veja uma tribulação como vocês poder se achegar diante do Senhor e dizer: Senhor, socorre, sabe? Quando aqueles discípulos, o Senhor disse assim: passemos para o outro lado do mar, e o Senhor saiu para orar, e os seus discípulos montaram no barco e estão lá. O Senhor vem umas horas da noite, de madrugada, ter com eles andando por sobre as águas, e eles se apavoraram, um fantasma. O Senhor diz: não, sou eu. E Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem Pedro. Pedro então desce da água e vai ter com o Senhor, mas naquela caminhada ele começa a olhar para o vento e para a onda. Quando ele tirou os olhos do Senhor e olhou para a circunstância, ele começou a afundar, sabe? Então, e aí ele disse assim: socorre-me, Senhor. Aí o Senhor estava ali. Então nós precisamos ter esse espírito, irmãos, muitas vezes nós vamos vacilar nessa caminhada, porque o Senhor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, não olhando os passos que nós demos, né? Porque Pedro, se ele olha para a água, ele não teria como, mas ele olhou para o Senhor, então ele pôde andar pela fé, né? Mas só que muitas vezes nós vamos cair, mas nós precisamos compreender que nosso Senhor está ali do lado. Basta nós dizer: Senhor, socorre-me. Ele está prontamente para estender a mão, sabe, para nos socorrer. Então, irmãos, essa caminhada com o Senhor é uma caminhada muito preciosa. Por isso, irmãos, que a palavra está cheia de promessas para nós, cheia de promessas, porque, irmãos, em Mateus capítulo 11, como eu já citei o texto para nós, Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele faz esse convite, ele diz: você está cansado, você está você está cansado de lutar, você está cansado de fazer coisas, venham para mim. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. O Senhor quer dar descanso, não em nossa volta, mas Ele quer dar descanso na nossa alma. Como esse mundo está difícil de viver, irmãos, porque nós somos oprimidos de todos os lados, mas o Senhor quer dar descanso para nós, sabe? E Ele faz convite: vinde a mim, sabe? Vem para mim. Só que em Marcos, quando o Senhor então ele vai lá juntamente na casa dos publicanos, pecadores, os fariseus olham para os seus discípulos e dizem: o mestre de vocês está comendo com pecadores, com publicanos, que é isso? Aí o Senhor diz assim: os sãos não precisam de médico, eu vim buscar e salvar o perdido. Então, irmãos, esse é o nosso objetivo, sabe? Nós estávamos perdidos, o Senhor nos achou, e esse é o momento que Ele quer que nós estejamos com Ele, sabe? Mas a gente vai um pouquinho mais além, irmãos. Lá em Lucas, quando o Senhor tem aquela conversa com Marta e Maria, né? Aí Marta está servindo o Senhor, e Maria está sentada aos pés do Senhor, e Maria vai reclamar para o Senhor: Senhor, não te importas de que minha irmã fique te ouvindo e não venha me ajudar? O Senhor então diz: Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas, uma coisa só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, irmão, quando nós vamos aos pés do Senhor, nós vamos poder receber dEle a orientação de tudo aquilo que nós precisamos. Ele vai nos dar descanso, Ele vai fazer com que nós nos voltemos para os irmãos. Irmãos, se nós servirmos a igreja do Senhor sem irmos aos pés do Senhor, vai haver reclamação, vai haver encrenca, vai haver briga, porque o nosso coração é assim.
Agora, quando nós vamos aos pés do Senhor, que nós ouvimos o Senhor, Ele nos capacita a servir a igreja com todo o amor, sem esperar nada em troca. Porque quando nós servimos do nosso jeito, irmãos, nós queremos algo em troca, atenção, e toda atenção precisa ser para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas a gente anda um pouquinho mais, irmãos. A gente vê em João capítulo 1 vai dizer assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe? O Senhor nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus, sabe? E ali está falando, sermos feitos filhos de Deus, filhos maduros, não filhos bebês, não crianças, né? Porque uma criança, ela é levada para todo o lugar, mas um filho maduro, ele sabe o que quer, ele sabe o objetivo, ele busca a mente do Senhor, né? E como é que nós podemos nos achegar para recebermos esse Senhor maravilhoso, dizendo que Ele diz: vinde a mim, eu vim buscar o pecador, aquele que ouvir a minha voz, precisa ouvir somente, aquele que ouvir a minha voz, de modo nenhum perderá, né? E nos dando poder para sermos feitos filhos. Quando nós chegamos em Atos, naquele primeiro discurso, Atos capítulo 2, nós vamos ver, irmãos, Pedro se levantando e pregando aquele discurso precioso, e 3.000 vidas se convertem, se desesperam, dizendo assim: que nós faremos, irmãos? Porque aquela palavra penetrou naqueles corações, perfurou aqueles corações, e eles se desesperaram. E o que eles receberam? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a salvação, sabe? Então, arrependimento, irmãos, diante do Senhor. Nesses 4 versos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando nós nos achegamos diante do Senhor, nós só temos uma posição: arrependimento. Arrependimento, sabe? Por que nós podemos nos arrepender? Porque Romanos 6, capítulo 6, verso 6, vai dizer assim: que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Olha que precioso isso, irmãos. O nosso velho homem, então nós podemos nos arrepender diante do Senhor, porque o nosso velho homem foi crucificado. Foi crucificado. Mas em 1 Coríntios também vai falar algo muito precioso para nós, falando assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, diz: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para os gentios, mas para todos quantos foram salvos, o poder de Deus. Sabe, então, irmãos, esse poder de Deus que habita em nós, nos levou à morte, né? Nos levou à morte. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer assim: mas o amor de Cristo nos constrange, nós julgando isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos agarra, o amor de Cristo nos conquistou, o amor de Cristo nos atraiu, que Ele morreu por todos. E nós morremos com Ele, né? Nós morremos com Ele. Então, irmãos, quando nós vimos isso, como que fica a nossa vida? Como que eu posso viver o meu viver sob esse fundamento que é Cristo? Como que eu vou viver a minha vida de hoje em diante? Gálatas vai dizer assim, Gálatas capítulo 2, verso 20: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmão, percebe que mudou? Eu estou, em Romanos, o nosso velho homem foi no passado, mas e hoje? Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, sabe? Então isso é uma certeza, irmãos,
que o nosso viver, mas nós adiantamos um pouquinho mais, chegamos aí em Efésios. Efésios, capítulo 5 vai dizer assim, ó, agora eu posso viver, como Gálatas diz, estou crucificado, e lá em Efésios 5:8 vai dizer assim, que, pois outrora nós éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Aí diz assim, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Por quê? Porque a luz de Cristo já brilhou em nós, né? Então que precioso isso, irmãos. Mas a gente vai um pouquinho mais adiante. A gente começa a ver lá em Filipenses, né? Em Filipenses capítulo 2, vai dizer assim, para nós, esse texto muito precioso, e precisa ser algo muito claro para nós. A partir do verso 5, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, irmãos, o Cristo que vive em nós se humilhou dessa forma. Como que nós vamos viver com o nosso nariz empinado nesse mundo ainda? Como, irmãos? Como que nós vamos viver a nossa vida de forma inadequada? Como que nós vamos viver a nossa vida aqui nesse mundo buscando os nossos próprios interesses? Não tem como, irmãos. Se realmente essa palavra ganhar o nosso coração, não tem como nós querer viver esse mundo do jeito que nós queremos, mas nós vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então aí o Senhor, aos nossos corações, Ele dá mais um passo. Ele nos convida para ir para Colossenses capítulo 3, verso 1, dizendo assim, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? Buscai as coisas do alto. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Cristo então se entregou por nós. Agora Ele convida, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me buscando as coisas do alto, não fique buscando as coisas aqui da terra, porque isso aqui vai queimar tudo. Você precisa que Cristo seja formado em vocês, né? E para terminarmos, irmãos, o último texto, se nós formos seguir, irmãos, a lista é grande, e tudo vai falar para nós como que nós devemos viver. Então, irmãos, nos evangelhos, nas cartas, tudo tem a conotação de trazer a revelação de Cristo para cada um de nós. Agora, para nós encerrar, teríamos muito mais textos, irmãos, mas Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas, irmãos, não é as coisas boas, é todas as coisas. Por isso que 1 Pedro lá vai falar, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo na vida de vocês, né? Então, todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, e lembre-se, todos nós fomos chamados por Deus, né? Agora veja o verso 29. Porquanto ao que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. Sabe? Então, trabalhar do Espírito Santo, quando nós estamos sendo edificados sobre o fundamento, que é Cristo, e o material é adequado, é ouro, que é a natureza de Deus, é prata, que é a obra de Cristo, porque a obra de Cristo, ela precisa ser algo real para nós, porque quando que a gente nesse mundo, na carne, nós vamos errar, nós vamos entristecer o Senhor, mas nós temos o sangue que nos habilita a que o Senhor nos perdoe, e esse pecado não é prática do pecado, é os pecados involuntários que nós temos. Enquanto nós estivermos na carne, nós vamos se irar, que a palavra de Deus diz: irais, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós vamos ficar bravos, vamos xingar, mas nós temos o Espírito Santo, vai falar conosco imediatamente, para nós nos arrepender. O sangue vai nos purificar desses pecados. E quando nós vamos andando, nós vamos sendo semelhantes ao nosso Senhor. Lembre-se que Jesus Cristo era o unigênito do Pai, o único Filho. Depois da sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito, o irmão mais velho, né? Então nós precisamos ter o caráter do nosso irmão mais velho, né? Nós vamos ter, e o Espírito Santo está fazendo isso em nós, através do quê? Lembra-se do diamante? Na profundidade, na pressão e no calor e o tempo. É assim que nós estamos sendo aperfeiçoados, debaixo da pressão, da opressão desse mundo. O calor desse mundo, mas não o calor físico, mas o calor da opressão sobre nós, né? E o tempo vai nos habilitando a sermos uma joia preciosa na mão do Senhor. E o Espírito Santo ele provoca essas situações para nós, porque nós pedimos assim: Senhor, eu preciso de amor, né? Eu preciso de amor, Senhor. Trabalha o amor em mim. O Senhor não vai tirar um chip da nossa mente e colocar o chip do amor. Ele vai trazer umas pessoas bem difíceis do nosso lado, né? E ele não vai buscar, ele não vai pegar uma lá do outro lado da cidade. Não, ele vai pegar seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus parentes. Para quê? Para trabalhar o amor, a paciência. Oh, Senhor, me dê paciência. Como eu preciso de paciência para viver nesse mundo. O Senhor vai te dar um vizinho, o Senhor vai te dar um esposo, o Senhor vai te dar algumas dificuldades. O Espírito Santo vai providenciar. Lembra que o Senhor nos dá a teoria e nos manda para a prática, é na hora. E nós aprendemos, nós não passamos como uma faculdade, você passa 5, 6 anos com teoria, depois você vai para a prática. Não, a vida cristã você recebeu, você já vai para a prática. Você foi aprovado, ele vai te dar uma tribulaçãozinha um pouco maior. Mas se você não foi aprovado naquela que ele te deu, você vai ter que voltar, começar tudo de novo, sabe? Então, como nós precisamos, irmãos, para nós sermos transformados, segundo nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Lembre-se que lá no jardim, quando o Senhor formou essa terra, quando ele terminou, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? O homem caiu, o Senhor providenciou o seu Filho para morrer na cruz e resgatar nós, cristãos, novamente para Deus. E nós estamos sendo semelhantes a Ele, né? Como que nós estamos semelhantes? O Senhor disse assim: tomai sobre vós, quando Ele nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Não é para aprender com outro, não. É para aprender com Ele, porque Ele é manso e Ele é humilde, de espírito. Então Ele quer nos dar a mansidão dEle. Mas como que Ele vai nos dar a mansidão dEle, irmãos? É na caminhada com Ele. Quando nós
tomamos o jugo dele, e aquele jugo é uma canga, onde a gente conhece a canga hoje com 2 animais, você bota um boi brabo com um boi manso para ensinar ele, aquele boi brabo vai amansar ele, você bota ele na canga, né? E aí, quem é o boi manso? Cristo. E o boi brabo? Nós. Sabe, eu não posso colocar o pescoço da minha esposa lá. Minha esposa não pode colocar o meu pescoço lá. Eu tenho que colocar o meu pescoço juntamente com Cristo. E Ele vai caminhar comigo. E Ele vai formar. Ele vai nos dar a bondade dEle. Ele vai nos dar a mansidão dEle. Ele vai nos dar o amor dEle. É nessa caminhada. Sabe, irmãos? Então, como nós precisamos. Agora, cada um de nós precisa ver como nós estamos edificando a nossa vida sobre esse fundamento. Estamos sendo instruídos de forma adequada? Estamos. Agora nós precisamos avaliar nossa vida aos pés do Senhor. Eu estou sendo fiel na medida que o Senhor tem dado para mim? Sabe? Porque eu tenho ouvido que a minha natureza não presta. Eu tenho ouvido que a minha glória piorou. Sabe? Mas eu estou sendo edificado no ouro, na prata e em pedras preciosas para o Senhor. Como nós precisamos, irmãos. Então a gente tem um caminho pela graça do Senhor. Como eu falei, irmãos, a responsabilidade da pregação precisa ter a graça do Senhor. Mas nós, ouvintes, precisamos ter a graça do Senhor para ouvir e obedecer. Né? Ouvir e obedecer, sabe? Porque não é o homem que fala, é o Senhor quem fala a cada um de nós. Como nós precisamos, irmão, que o Senhor nos ajude e nos dê do socorro dos céus para cada um de nós. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Pai. Agradecemos-te por esse momento que o Senhor nos reúne como igreja do Senhor. O que o Senhor falou a nós, que o Teu Espírito, Senhor, pegue firme conosco. Que o Teu Espírito, Senhor, nos convença. Que o Teu Espírito, Senhor, nos leve a um verdadeiro arrependimento diante do Senhor, para que a vida de Cristo possa fluir em nós. Oh, Senhor, ajuda. Visita cada coração que esteve aqui nessa noite, Senhor. Visita, Senhor. Não deixe nós sairmos daqui da forma com que nós chegamos, mas convença-nos. Moe o nosso coração. Assim como o Teu Espírito fez com aquele povo que ouviu aquela palavra de Pedro lá no Pentecostes, Senhor. Perfura o nosso coração, a ponto de nós nos desesperarmos e se socorrer no Senhor. Ajuda, visita, transforma as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.